Seja muito bem-vindo à Arena 345 hoje, porque toda terça, quarta e quinta eu estou aqui ao vivo para conversar com vocês, sempre com um tema novo, sempre com um tema diferente, toda terça, quarta e quinta às 9 horas da noite. E hoje o tema é lutando contra o medo. Hoje eu vou falar sobre lutar contra o medo para evitar depressão, ansiedade e outros problemas aí que o medo rouba, né? O medo rouba o quê? Rouba a prosperidade de muita gente, a felicidade das pessoas, a família, relacionamento, rouba sonhos. Vamos entender essas questões aí hoje, amanhã e depois sobre o medo, e eu tenho certeza que a gente vai ter um tempo vitorioso de vitórias. Muito bom. Só tá chegando aqui, ó. Vamos mandar aviãozinho para todo mundo, compartilhar com a galera. A Maia, Nath também tá aqui já. O JHEG Sanches. Beijão pros meus pais, um abraço pro Luiz e pra Edna também que estão acompanhando. Buenas. Bora compartilhar com pelo menos 5 pessoas que eu já vou começar, já vou entrar no nosso tema de hoje. Legal? Vamos lá, só compartilhando com o pessoal aqui. Bora, compartilhou já com 5 pessoas. João Amorim, um forte abraço. Darwin, buenas noites, abraços, minha irmã. Carla também, Glennis, todo mundo acompanhando aqui no Jogados pra Fora. E os gladiadores aqui do Everton Lopes 5. Forte abraço para todo mundo. E aquele esqueminha de sempre. Já coloca a cidade, estado ou o país que você está me acompanhando para daqui a pouco eu citar também. Se você tiver alguma pergunta, pode ir colocando. Eu estou só aguardando você terminar de compartilhar com pelo menos 5 pessoas. E o Exian entrou também do Maranhão. A gente tem aqui o Mogi das Cruzes, Maranhão, Santa Catarina, Americana, pessoal da Venezuela. Tem a galera da Inglaterra que acompanha também. João Pessoa, Paraíba. Vamos lá. Lutando contra o medo. Lutando contra o medo. Eu já quero de cara dizer para você o seguinte. De cara eu já quero dizer para você a seguinte questão. Aliás, deixa eu só colocar o nosso tema aqui, né? Colocar o nosso tema aqui. Pronto. Vou deixar ele fixadinho aqui, porque a galera que está entrando já vai ver já. De cara eu quero dizer para você o seguinte, pessoal. Quero dizer para você o seguinte. Você tem medos, ok? E a gente tem que parar com essa hipocrisia, principalmente essa hipocrisia de religiosos, né? Esses dias aí, quando eu anuncio o tema que vai ser a próxima semana, é interessantíssimo isso. Geralmente eu anuncio isso no domingo, ok? Então a gente tem terça, quarta e quinta. Aí na quinta-feira geralmente é aberto as inscrições para a Escola de Gladiadores ou a Teologia da Mesa, algum desses cursos. E aí no domingo a gente anuncia o tema que vai ser a próxima semana. E é muito legal, porque quando eu anuncio, tem uma galera que já escreve no privado, já manda mensagens e tal. Alguns gostando, mas outros questionando. Por exemplo, a questão do medo agora, por exemplo, alguns religiosos, né, mandando mensagem para mim falando assim: não, mas quem crê em Deus não tem medo, quem tem fé não tem medo, né? Se a pessoa tem medo, na verdade, é porque ela não tem fé, ela precisa se converter e tal. E já vem aquele julgamento pesado, né? Aquele negócio que religioso gosta de fazer, que é julgar pessoas, colocar as pessoas no tribunal, né? E eu quero já dizer de cara para você, fique tranquilo, você tem medo e você sempre terá medos. E você nunca deixará de ser de Deus porque tem medo, ok? Então, quero de cara já dizer isso aqui para os religiosos de plantão que gostam de causar isso aí, esse pânico no coração das pessoas, né? Você não tem Deus porque você tem medo e tal. Não, você sempre terá medo. Por que você sempre terá medo? Porque não é você que define se o medo vai chegar ou não. Não está no meu poder, no meu controle, definir se o medo vai chegar ou não. Está no meu controle a reação em relação a esse medo. Isso sim, isso é responsabilidade total nossa. Agora, o medo não. Eu vou te mostrar aqui, ó, com questões
vou colocar aqui questões neurocientíficas, psicológicas e bíblicas, para mostrar para você o que eu estou dizendo aqui, o que é real o que eu estou dizendo aqui, e que mais do que real é um fato que a gente precisa aprender a conviver. Então, uma das coisas que eu vou, pelo menos 4 coisas eu vou compartilhar com vocês nesses 3 dias, ok? Nós vamos entender o que acontece, como acontece o medo, ok? Por essas 3 vertentes que eu te falei. Vamos entender também o que o medo rouba. O medo rouba felicidade, o medo rouba relacionamentos, o medo rouba a prosperidade das pessoas. Tem gente que tem medo do dinheiro e possivelmente hoje, se der tempo, eu vou falar para você e vou mostrar que muita gente está na live aqui, tanto aqui no Jogados para Fora quanto no Everton Lopes 5, tem medo do dinheiro. Eu vou te mostrar isso, ok? Você vai ver só. Você vai ver só. Tem uns que o medo rouba sonhos. A pessoa não sonha mais, não deseja mais, não projeta mais, não aspira mais nada simplesmente por medo. E olha, o medo é muito mais sutil do que você imagina. Eu não estou falando de pavor, estou falando de medo, certo? Vou falar também sobre alguns personagens bíblicos e da história que tiveram medo e vou mostrar como eles reagiram em algumas situações. E é claro, vou te ensinar a superar o medo, independente de qual medo seja. Existem alguns padrões e é importante a gente entender, ok? E eu vou perguntar para você, o que o medo, hoje na pesquisa que nós fizemos hoje de manhã, olha, a galera tem sido roubado pelo medo, viu? A grande maioria, 80% das pessoas estão sendo roubados, alguns família, outros relacionamentos, outros têm perdido, na verdade, prazer em viver simplesmente pelo medo, alguns medos como se manifestam, ok? Vamos lá. Conta-se uma historinha, vamos começar com uma historinha aqui, daqui a pouco eu já vou ler, já vou ler para você os comentários, perguntas aqui, o pessoal está mandando já da onde eles estão me acompanhando aqui, eu sempre gosto de que você coloque a cidade, estado ou país, para eu citar aqui também, legal? Lembrando que eu estou com 2 câmeras, por isso que eu fico olhando para cá e para lá e tal. Bom, conta-se uma história, a história do camundongo, não sei se você já ouviu, ok? Diz uma fábula, uma antiga fábula, que um camundongo vivia angustiado com medo do gato, ok? Então um mágico chegou para ele e teve pena dele, né? Chegou e falou assim, é o seguinte, eu vou transformar você num gato então, já que você é um camundongo, um rato e tem medo do gato, vou transformar você num gato. Aí transformou ele num gato, mas daí ele se tornou um gato e agora ele começou a ter medo do cachorro. Aí o mágico chegou e falou assim, bom, então eu vou transformar você numa pantera então, ok? E aí ele virou uma pantera, uau, toda violenta lá, caçadora, mas aí ela começou a ficar com medo na selva dos caçadores que entravam armados. Bom, aí o mágico pegou, parou, falou assim, quer saber, eu não tem jeito, eu não vou transformar você em mais nada. Foi lá e volta a ser um camundongo agora. Aí o camundongo olhou, mas por que você fez isso? Eu era uma pantera e tal. Não adianta, nada que eu faça vai ajudar você. Porque você, na verdade, você pode ser uma pantera, um elefante, um rinoceronte e tal. Você vai ter sempre o medo de camundongo. A sua essência não mudou, só o seu exterior. Essa é a moral que nós precisamos começar a entender. Se isso não mudar de dentro para fora, nada que você faça exteriormente vai transformar você de uma forma que você supere os seus medos. Não adianta dinheiro. Eu tenho medo porque não tenho estabilidade financeira, então se eu tiver dinheiro, se você tiver dinheiro, não vai resolver. Mas se eu tiver uma família assim, vai resolver. Não vai resolver. Mas se eu estruturar assim, nada disso vai, porque o medo é uma questão interior e não exterior. Não adianta você ser milionário e ter o medo de um miserável. Eu conheço muita gente rica que se porta como se fosse miserável. A mentalidade é de uma pessoa miserável e pobre. Não é só miserável não, miserável e pobre. Okay? Que pobre e miserável são 2 coisas diferentes, certo? E o que o medo não é então? O medo não é uma fraqueza, ok? O medo não é uma fraqueza. Tem um monte de coach metido a psicólogo na internet. Tem um cara aí que foi até entrevistado pelo Fantástico um tempo atrás, ele falou, não, eu não faço nada de psicólogo e tal. A rede social do cara é abarrotado dessas coisas aí, quer dar conselhos psicológicos e tal. É coach, beleza, mas devia ficar na área do coach. Agora, um monte de gente metida a psicólogo, por exemplo, que joga um peso em cima das suas costas, dizendo que você não pode ter medo. Tem um outro camarada aí que ele fala assim que a última vez que ele teve medo
foi não sei quantos anos atrás e foi por 5 segundos. Aí passou. Ele não tem medo. Ele não é humano, então, não é ser humano. Porque o ser humano tem medo. O medo não é fraqueza, ok? Medo não é algo que você programa. Programei, não é isso. O medo, na verdade, é um sentimento, é uma reação. Ele é desencadeado, ele é liberado, na verdade, pela sensação de perigo, insegurança, sensação de que alguma coisa vai acontecer. É uma resposta a esse estresse que acontece. O seu cérebro, ele faz o quê? A neurociência ensina pra gente o quê? Que o cérebro ele libera algumas substâncias, dentre elas a adrenalina, e aí isso faz disparar o coração, faz sua circulação modificar, o seu batimento cardíaco vai modificar, enfim, o seu organismo vai modificando naquele momento ali. O medo está ligado direto ao instinto de sobrevivência. Então, já no início eu digo para você que é bom ter medo. É bom, ok? Você não fica de ponta de pé num prédio de 20 andares, por exemplo, olhando para baixo, porque você tem medo. Muita coisa você não faz porque você tem medo. E o medo é importante porque ele preserva. Senão você seria uma pessoa totalmente desvairada. Pior que um animal, porque o instinto do animal o preserva. O medo é uma reação que o animal também tem. E isso faz com que, por exemplo, um cachorrinho um cachorrinho pequeno, ele não vá enfrentar um pitbull, por exemplo. Porque ele tem medo. Esse instinto, no caso dele é instinto. No ser humano é um sentimento que é ligado a esse instinto de sobrevivência. Só isso. Não é nada sobrenatural, não. Ok? Então tenha medo. Não há problema nenhum em ter medo. A questão é o que eu faço com esse medo. Essa é a questão. É importante para a vida porque preserva. Aí faz a gente raciocinar, refletir nos riscos também, então antes de fazer alguma coisa. Então o medo, escreva aí. Não sei quantos de vocês acostumam pegar uma caneta e um caderninho e vai anotando as coisas. Isso é fundamental para o aprendizado. Agora, marque aí. O medo é um mecanismo de sobrevivência. Ele não pode ser uma arma que mata você. Ele é um mecanismo de sobrevivência. Só isso. Ok? Cada um tem um tipo de medo. E se você tiver coragem, se não tiver, enfrenta o medo agora ou a vergonha e coloca para mim aí alguma coisa que você tem medo. O que você tem medo? Eu vou colocar eu tenho um dos medos que eu tenho é de eu não cumprir a minha vocação. Por alguma situação eu ser obrigado, eu me achar obrigado a trabalhar com outra coisa. Esse é um medo que eu tenho. Outro medo que eu tenho é eu de repente não conseguir ser uma boa referência para os meus filhos. Esse é um medo. Agora, que é um medo daqueles bem realzão, mesmo assim tal, eu tenho medo, eu sei nadar, mas eu tenho medo de mergulhar em alto mar. Se eu for mergulhar em alto mar, sem colete, por exemplo, eu já ergo as mãos assim, Deus, eu entrego nas tuas mãos o meu espírito e tal, porque eu não vou dar conta não. Já nadei e olha, quase morri. É um medo que eu tenho, certo? Agora, depois eu vou explicar por que esses medos tomam conta da gente às vezes. E às vezes não toma conta não, eles têm sentido às vezes, muito medo. Esse medo meu, por exemplo, ele tem sentido. Eu não sou um cara que treina em alto mar ou na praia para nadar, ok? Eu não tenho habilidade para isso. E eu tenho consciência que eu não tenho habilidade para isso. Então, nada mais justo do que o meu instinto de sobrevivência me preservar com medo. Agora, se eu quiser dominar esse medo, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que nadar, vou ter que treinar, vou ter que ir para a luta, eu vou ter que me preparar. Aí eu vou vencer esse medo. Já comecei a dar uma palhinha aí sobre algumas coisas que a gente tem que fazer. Mas enfim, tem gente que tem medo de falar em público. Outras pessoas medo de escuro, medo de altura. Medo de se relacionar com a pessoa porque teve frustração e sofreu, etc e tal. Tem gente que tem medo de inseto. Tem gente que tem medo de sapo. Outras pessoas têm medo de lugar fechado, é claustrofóbica, enfim. O que você tem medo? O que é que você tem medo? Tem gente dizendo aqui, o medo é um mecanismo de sobrevivência, eu luto contra o medo para as mudanças. Tem gente falando aqui no Jogados para Fora, que é o outro canal, que tem medo de mudar. As mudanças que acontecem na vida, situações.
mudança, era solteiro, casou, ou então está casado, separou, tem gente que não separa porque tem medo de ficar sozinho, tem gente que não casa porque tem medo de ficar casado, tem gente que tem medo de mudar de trabalho, de emprego, qualquer coisa medo de mudar de casa, de cidade, medo de mudar de país, enfim, tem muitos tipos de medo. Agora, todos eles, para todos os medos existe um ponto em comum que nós fazemos. Existe uma reação que nós fazemos automaticamente para esses medos aí. Ok? E a grande questão é essa. É a nossa reação diante dos medos. Sabe qual que é o ponto em comum para todos esses medos? Evitar. Quando a gente tem medo, a primeira coisa que a gente faz é evitar a situação. É ou não é? Não é assim que a gente faz? Procura evitar a situação. Por exemplo, se eu tenho medo de ficar nadando em alto mar, no mar não, mas em alto mar, o que eu faço? Eu evito. Esse evitar, marque aí, esse evitar significa trava. Travou. Então, se você tem medo de escuro, você evita escuro, travou. Você não vai evoluir, não vai crescer, não vai desenvolver. Se você tem medo de casar, o que você faz? Você evita ir em certos lugares, ter relacionamentos, conhecer pessoas, andar com pessoas solteiras, porque elas estão sempre se relacionando com outras pessoas para conhecer e tal. Então você fica mais com casado, porque você não corre esse risco. Enfim, evita certas conversas, evita participar de certos lugares. Todo mundo faz o que com medo? Evita. Mas quando você evita, você está perdendo uma grande oportunidade do outro ponto em comum que existe em todos os medos. Se existe o ponto comum de evitar para todos os medos, para você superar esse medo, para você vencer esse medo, existe um ponto em comum. Qual é o ponto em comum? Para todos os medos. É você enfrentar, é você encarar. Não dá para vencer medo. Por isso que o tema é lutando contra o medo. Não dá para vencer o medo se você não lutar contra, se opor. Enquanto você usar essa desculpa esfarrapada, porque eu tenho medo, porque eu nasci assim, porque eu tenho um trauma e tal, nada disso, nenhum conselho que eu te der vai funcionar como se fosse um botão apertando na sua mente, resetando tudo e você não ter medo mais. Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Não, mas na PNL eu aprendo a reprogramação mental, onde eu ressignifico a situação que aconteceu no meu passado, então eu passo a não ter medo. Você não passa a não ter medo. Você passa, na verdade, a dar um outro sentido para enfrentar esse medo. Então, não existe outra coisa se não enfrentar. Agora, a maneira de se enfrentar é que é o negócio. Eu não vou falar sobre isso agora, mas vou te ensinar como deve se enfrentar. Então, o ponto em comum entre o medo, com todos os medos, é que a gente tenta evitar. O ponto em comum para vencer eles é que a gente tem que enfrentar qualquer medo, ok? E como enfrentar? Vamos lá. Tem algumas pessoas. Quero até aproveitar para responder uma pergunta que foi enviada hoje. Várias perguntas, mas uma que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora para vocês aqui. A gente vive no mundo da ilusão, na verdade. Ok? Por exemplo, uma pessoa fala que tem medo de barata. Olha para mim aqui. Você pode até ter medo de barata. Ok? Já vou cumprimentar todo mundo e ler as mensagens. Você pode até ter medo de barata. Ok? Mas você sabe que isso não é racional. Isso é uma ilusão. Só que o nosso cérebro, ele não diferencia o que é e o que não é. Ele coloca tudo no mesmo pacote. Então, o que é um perigo real, que é para preservação, esse é o medo bom, e o que é imaginário, que lida com o futuro, que trava a gente com aquilo que na verdade não é real. Medo de barata, por exemplo, não existe. É irracional isso aí. Você já ouviu no jornal alguma notícia? Pessoa morre por causa de uma grande mordida de barata. Já ouviu isso? Não, devido a uma infestação de barata, temos uma grande pandemia, agora as pessoas estão morrendo ao ter contato com a barata. Eu sei que a barata é suja e transmite algumas doenças, mas não existe isso que eu estou falando para você. Isso é imaginário.
ok? Vamos dar, a pessoa precisou dar 8 pontos na perna depois de tomar uma mordida de barata. Não existe isso aí. Então é um medo irracional. Na verdade, isso não é nem medo, a questão da barata. Não é nem medo. É um outro sentimento que a pessoa transfere como se fosse o medo. Mas não é medo. Mas o nosso cérebro ele não consegue processar muito bem isso conforme eu deixo, na verdade, os meus sentimentos tomarem conta. Quando a razão não toma conta, isso entra num pacote só para a emoção. E a emoção não diferencia. Ela só reage às circunstâncias e ponto, acabou. Aí eu faço uma outra pergunta. Quem governa você? As suas emoções ou a sua razão? É Deus que me governa. Aí já vem a galera, é Deus que me governa. Não. Deus pode te governar, mas pela razão. Até porque semana passada eu te ensinei que é a razão que nós oferecemos a Deus. E Deus nos orienta por essa razão e nós tomamos decisões por essa razão. Eu sei que tem um monte de gente que gosta de fazer o quê? De transferir a responsabilidade para outras pessoas, para Deus, inclusive, das suas atitudes, ações, reações, dos frutos, das coisas boas e ruins que acontecem às vezes, mas não. É você que toma a decisão, é você que aperta o botão. Deus não aperta o botão. É você que assinou no cartório para casar, não foi Deus que assinou. Não, mas Deus falou e tal. É você que assinou, você poderia ter não assinado. É você que teve relação sexual, então deve assumir. Sou eu que fiz, você que fez. Então nós assumimos isso aí. Agora, quando você vive pela emoção, aí quando você é governado pela emoção, então você fica, olha, presta atenção, esses dias a gente postou um vídeo falando sobre isso, até um vídeo bem rapidinho. Uma pessoa com propósito e uma pessoa reacionária, quer dizer, circunstancial. Você se move de acordo com as circunstâncias? Por que você acha que as pessoas da Bíblia, por exemplo, tiveram fé, que enfrentaram tudo, que venceram e que servem de exemplo para a gente hoje? Por que você acha que eles chegaram ao ponto que chegaram? Porque eles tinham um propósito e não porque eles eram circunstanciais. Porque eles tinham medo, mas enfrentavam o medo porque havia um propósito. E não reagiam de acordo com as circunstâncias. Tem gente que começa, veio uma situação, deu aquele medozinho, aquele frio na barriga, aquela insegurança, para. A reação é parar, travar, começar outra coisa. E fica sempre começando. Olha a perguntinha que eu vou fazer para você. Levanta a mãozinha, coloca para mim a mãozinha aqui. Quem já começou alguma coisa e parou no meio do caminho? Quem já começou alguma coisa e parou no meio do caminho? Responda para mim aqui, levanta a mãozinha. Tem um íconezinho aqui, ó. Responda a mãozinha, coloca a mãozinha, por gentileza. Ok? E sempre que eu pedir, faz um comentário, compartilha com pelo menos sempre mais uma ou duas pessoas que é seu amigo aí também e aperta coraçãozinho, gente. Aperta coraçãozinho. Eu não tô carente não, tá? Mas quando você faz isso, o Instagram entende que é importante esse conteúdo e entrega para outras pessoas, porque as pessoas não ficam sabendo o que está acontecendo na live, ok? O Instagram está complicado esse negócio aí, não entrega muito. A gente faz postagens, mas se a gente não contar com a sua ajuda para espalhar essa mensagem, é difícil. Olha lá, Ariadna, João, aqui ó, Nath, Sanches, Westian também, Palmes, olha, toda a galera levantando a mão, ó. Já começou alguma coisa, mas não terminou. Vem alguma coisa que acontece no meio do caminho, a gente trava e... Pô, se a gente senta, racionaliza, planeja, entende que isso vai contribuir com o nosso propósito de vida, não tem por que parar. Não tem por que parar, só que a gente para. Por quê? Porque a nossa vida, tudo gira muito rápido e a gente se tornou pessoas circunstanciais. Eu me movo pelas circunstâncias. Então, se tá bom agora, eu faço. Se tá ruim... Eu estava atendendo um camarada agora há pouco e ele me contando isso. Ele estava com 20 anos com Green Card e tal, teve que renovar o Green Card um tempo atrás. E aí, só que o Brasil estava vivendo um momento dentro do segmento dele lá profissional muito bom. O que ele pensou? Eu vou agarrar isso agora e tá nem aí pro Green Card americano. Só que aí depois tudo mudou. E aí agora se arrepende, colheu consequências gravíssimas na vida por isso. Quem vive por circunstâncias muda toda hora. Mas o problema não é mudar toda hora. É uma mudança que não tem nada a ver com aquilo que você estava vivendo. É da água para o vinho. Não, Deus fala. Quanta gente já fez isso? Deus falou comigo que é assim.
Aí você começa, 1, 2, 3 meses depois, Deus desfalou. Aí vem a desculpinha esfarrapada, né, de que eu entendi errado, fica sempre entendendo errado. Não. Quer ver um negócio que pessoas circunstanciais fazem? Você já fez isso? Eu acho que já. Vou orar para saber a vontade de Deus e vou pedir uma confirmação para Deus se é isso mesmo. Por alguma situação. Isso é uma besteira violenta, pedir confirmação para Deus. Isso é uma desculpa que o nosso medo nos dá. Então a gente atribui a responsabilidade a Deus, por quê? Porque como eu sou dominado pelas emoções, quem me domina, quem me governa são as emoções, e o medo é uma emoção, é uma reação emocional, então o que eu faço? Jogo para Deus. Se Deus fizer acontecer tal coisa, então eu sei que é Deus. É o medo, isso é medo. Isso é medo. Tá cagando de medo, só que não tem coragem de assumir e falar assim, é verdade, eu tô com medo mesmo. Tô com medo, não tenho preparo para isso, não tô legal, não busca ajuda, não procura na verdade a maneira correta de vencer o medo, aí fica uma vida de terceirização para Deus. Vou confirmar. Aí, claro que vocês nunca fizeram o que eu vou falar agora, mas o que as pessoas fazem? Para dar um ar mais espiritual, de que ela tem fé, aí ela fala assim, não, eu não faço, não me movo, não me movimento se Deus não confirmar e não falar que é. Porque comigo é assim, é Deus que me fala, eu só me guio pela palavra de Deus. Isso é medo, tá cagando de medo, tem nada a ver com fé esse negócio, nada a ver com fé. Aí para espiritualizar mais ainda, fala o quê? Porque Gideão fez assim, mas Gideão nunca foi padrão de fé para ninguém. Ninguém nunca na Bíblia usou Gideão para falar de fé. Quer falar de fé? Fala de Abraão, falou uma vez, largou tudo e foi. Ó, larga tudo aí que eu vou enviar você, aí você vai para um lugar que eu ainda vou mostrar. Você nem sabe para onde é. Só sai, só vai. Isso é fé. Isso é fé. Entendeu? A diferença. Essa espiritualidade fajuta não rola. Para Deus não rola. Porque no final das contas, reflita comigo. Eu vou te dar uma orientação que eu dou para o pessoal que eu atendo na mentoria que eu tenho. É uma mentoria terapêutica que eu tenho algumas pessoas que eu atendo apenas. Eu não posso abrir para muita gente, mas aí às vezes pinta 1, 2 vagas, tal, eu acabo abrindo para algumas pessoas. Mas eu sempre ensino isso aqui, ó. Ok? Presta atenção no que eu vou dizer. Vamos supor que você tomou uma decisão, certo? Você está com medo, tá? Mas você foi lá e tomou a decisão. Aí você não quer encarar as consequências da decisão. O que você faz normalmente? Você, né, procura culpados, procura entender o que aconteceu para... Mas para e pensa comigo o seguinte: você fica remoendo um passado de fracasso ou de consequências ruins que aconteceram. Vamos supor que você entendeu que realmente você tomou um calote, a pessoa ferrou você e tudo, te traiu, não deu certo, como já aconteceu várias vezes comigo. Você ter essa consciência vai resolver alguma coisa? Vai te dar um presente e um futuro melhor? Vai fazer com que você avance? Não. Só vai travar você mais ainda na desculpa de que aconteceu porque fulano, porque o outro. Então, o que é o ideal a se fazer? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão... Esquecer aí não é você apagar da memória. Apagar da memória é Alzheimer, ok? É amnésia. Mas é você não levar em consideração. Aconteceu, foi. Pega o que você aprende agora, bola para frente. Não, mas eu perdi tudo, eu estava num patamar de vida financeiro e agora esquece, recomeça, não remoe isso aí. Não, mas as coisas estão mal resolvidas com a pessoa, eu preciso resolver com ela, porque se eu não resolver com ela, eu não vou... Eu preciso ir lá para perdoar a pessoa. Esquece. Só dá para perdoar quem pede perdão. Já falei isso aí para vocês. Se não pediu perdão, esquece. Segue a vida. Não leve em consideração. Toca o barco. Se não fizer isso, vai ficar travado. Agora o medo produz tudo isso. Quando você se dá mal em uma situação, pensa comigo aqui, ó. Entenda isso que eu vou dizer para você.
nós temos o inconsciente. Então tem muita coisa que eu faço, que você faz, que é inconsciente. Por exemplo, eu não reflito para piscar os olhos. Meu inconsciente faz isso. Eu não fico pensando aqui para bater o coração. Isso acontece pelo inconsciente. O inconsciente domina nosso organismo para muita coisa, ok? Existe o subconsciente e existe o consciente. Consciente é quando eu penso, reflito, analiso, tomo decisão, faço, não faço, vou, não vou, etc. Isso é consciente. Agora o subconsciente eu não reflito a respeito, mas está lá e eu tomo decisões porque ficou guardado lá. Para você entender melhor, o subconsciente é como se fosse um HD de computador, uma memória, um tipo de memória do computador, onde tudo é armazenado. Tudo que acontece na sua vida é guardado lá. Tudo. Tudo. Tudo que você lê, que você vê, que você conversa, que você ouve, que você passa, as experiências, tudo fica guardado, armazenado lá. Eu vou te provar isso já e você vai se surpreender com o que eu vou te falar agora. Fica tudo lá. De repente acontece uma situação semelhante em algum aspecto a uma situação do passado e você já lembra disso. Quer ver só? Quantos de vocês já sentiram um cheiro e lembraram de uma situação do passado? Fala para mim aqui. Quantos? Quantos já sentiram um cheiro e lembraram de uma situação do passado? Já? Aqui tem gente que já, ó. Já. Aqui também, no Everton Lopes 5, tem gente que já sentiu um cheiro e lembrou de coisas do passado. Todo mundo. Sabe por quê? Porque essas informações do passado, elas ficaram no subconsciente. Ela está lá guardada. Ela precisa de um gatilho, de uma situação semelhante que aconteceu no passado para vir. Então, isso me faz entender o quê? Se você não cuidar daquilo que entra, você nunca vai conseguir reagir da forma certa. Eu assisto Big Brother, tem gente que é viciado em Big Brother. Eu nunca parei para assistir isso aí. Nunca. É viciado em fofoca, é viciado em coisa que não produz nada, não gera estrutura nenhuma. Aí como é que você quer aprender a reagir da forma certa? Como é que você quer aprender a doutrinar, a treinar suas emoções? Não dá, simplesmente não dá. Agora, se você tem uma relação saudável com Deus, com a Bíblia, anda com pessoas certas, procura boas influências, se você vai guardando tudo isso no seu HD, em determinados momentos você vai reagir dessa forma. E aí entra uma parada que Deus nos conta na Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos faz lembrar, só dá para lembrar o que aprendeu. Não dá para lembrar o que não aprendeu. Vai fazer uma prova de física quântica, você vai passar? Só vai passar se você estudou. Se você nunca estudou física quântica, você não vai passar. Entendeu? Então, espiritualmente é assim que funciona, mas psicologicamente também é assim que funciona. Não tem como fugir. Não tem como fugir. E não dá para você estar bem espiritualmente e mal psicologicamente. As coisas se fundem. Por isso que é fundamental uma vida de relacionamento com Deus e de autoconhecimento. Tem um bando de religioso aí que acha que autoconhecimento, esse negócio é uma besteira. Pensa comigo o seguinte: o primeiro compromisso que eu tenho, Everton, primeiro compromisso que eu tenho é comigo mesmo, com a minha consciência. Antes de ter um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha consciência. Porque eu não sigo a Deus, eu não vivo com Deus, não me relaciono com Deus inconscientemente. E não faço isso como se fosse um jumento seguindo qualquer um. Como um monte de gente faz isso por partido político hoje, né? Tem um bando de gente aí que faz isso para o nego subiou lá já. Consciência. O seu primeiro, se você quer desenvolver estrutura psicológica e espiritual, se você quer superar qualquer tipo de medo, você precisa se conhecer e conhecer a Deus. Quanto mais você se conhece, mais você entende a necessidade de conhecer a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você consegue olhar para dentro de você e entender as suas limitações e o seu potencial. Isso é profundo. Isso é profundo. Extremamente necessário.
Imagine só, situações que eu já vi, já presenciei, já estive junto em zona de guerra, deserto, caverna, tribo indígena, quilombola. Se eu não tiver uma estrutura emocional e espiritual, como é que eu vou reagir? Já era para eu estar jogado numa cama com depressão faz muito tempo já. Em situações que eu já vi. Até porque eu não sou um cara de... Nada contra, mas eu não sou, né, uma pessoa de ONG que fica no seu escritório ali imobilizando e tal. E é preciso que tenham esses aí. Mas eu não sou esse cara. Eu sou um cara de campo. Ok? Que ajudo lá no campo. Então eu não sou o cara que fez um cursinho e tá ali, não. Eu tenho várias formações, né, de faculdade, de pós e mestrado e tal, várias. Nunca deixei de estudar nem aperfeiçoar, mas sou um cara de vida, de campo, de olhar nos olhos, de ajudar você com o mundo real, de ajudar você com o mundo do jeito que ele é. Não tem que enfeitar o pavãozinho aqui e falar assim, olha, porque usar termos técnicos. Uma das coisas que eu falo sempre, não seja a sua melhor versão. Quer ferrar a sua vida? Seja a sua melhor versão. Quer transformar e quer dar certo como uma pessoa nesse mundo tenebroso que a gente vive? Então transforme a sua versão. Por melhor que seja a versão do Windows, se não atualizar, se não transformar, não serve para nada daqui a um ano. Daqui 2 anos não serve para nada. Pega o seu iPhone para você ver. Pega a versão dele ali, ó. Tem que mudar a versão. Se não mudar a versão, não seja a sua melhor versão. Pode colocar o que você quiser na versão desse iPhone aí, ó. Venceu, acabou, não presta para mais nada. Não baixa aplicativo, trava toda hora, não serve para mais nada e o preço vai lá embaixo. O valor custava 10, daqui a pouco está custando 1. Não é assim com o iPhone? E por que você acha que você vai ser diferente disso? Eu vou ser diferente disso? Tem essa psicologia de botequim, de boteco, eu costumo dizer, né? De seja a sua melhor versão. Não rola. O mundo não é assim. O mundo não é assim. O mundo está atualizando, você precisa atualizar. Sempre. Ok? Vamos lá. Eu vou te dar uma dica agora aqui. Dica não, vou te dar um conselho prático para começar a enfrentar medo. Tem uma situação, ok? Tem uma situação que você precisa tomar uma decisão, porque em todas as situações que acontecem aí, que são mais importantes, requer da gente uma decisão. Eu vou falar daqui a pouco. Deixa eu mandar um abraço aqui para esse pessoal. Aí eu vou falar que, olha, esse é um conselho prático fantástico que você vai aplicar hoje já, para ter resultado hoje. Não é semana que vem, daqui 30 dias, não, é hoje. Ok? E eu espero que vá. Você envie mensagem para mim, eu fiz isso e olha, ganhei confiança para agora realmente. Eu gosto que me envie mensagem, tá no caminho certo, né? Sendo bom. Bom, deixa eu dar um abraço pro pessoal que entrou aqui. A Maia tá de Alcântara, lá no Maranhão. Gosto muito dessa terra quente maranhense. A Eliane, um abraço aqui, ó, psicoterapeuta Eliane também, tá fazendo um bom trabalho aí no canal dela, viu? É Eliane Cunha, galera, vale a pena conhecer. Ali, de lá da Bahia também. O Dar falou, eu conheço muito crente que tem medo dos mortos. Rapaz, se eu for ter medo de pessoa, tem pessoa viva no morto, viu? É de espírito, né? Acredita em cada coisa, tem muita gente que tem medo mesmo. Eu chego colocando, pastor, Jesus teve medo antes de passar por aquele momento da cruz do Calvário? Se Jesus teve medo como homem, claro. Como homem, ele suou sangue. O texto diz que ele entrou em agonia de alma. Imagine só, alguns médicos explicaram depois o que acontece no organismo de uma pessoa para ela suar sangue. O que acontece com o coração? A tensão era tão violenta, agora o que ele fez? Ele enfrentou e foi. Mas ele teve medo, o organismo dele reagiu assim. Vocês podem falar o que vocês quiserem, o fato é que o organismo dele reagiu assim. O organismo nosso não mente não, filho. Mente não. Sheilane Gonçalves, Karina Verônica, um beijo para minha esposa aqui, ó, dicas da Cá. Se você é mãe e precisa aí de dicas de mãe raiz, minha esposa dá lá no canal dela também, ó. Leonardo Nigaz, um forte abraço também aqui, ó. Maria de Lourdes, a paz, pastor, a paz, Deus abençoe, palmes também a toda a galera aqui, ó. A Maria de Lourdes, eita Jesus, eu tenho medo dos vivos aí. Eu sou de Arapiraca. Eita,
um abraço aqui para Arapiraca. Faz um tempinho que eu não passo por aí, viu, Maria de Lourdes? Faz um tempinho, mas gosto muito dessa terra aí, ó. Se eu fui pro sertão, sim, fui pro sertão e morei muitos anos no sertão. A nossa primeira filha nasceu na Bahia, inclusive. Mas do sertão eu conheço os 9 estados, né? Bahia, Sergipe, Maceió, conheço Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, terra boa, gosto muito do sertão do Nordeste, viu? Muito, realizamos projetos ainda missionários, sociais aí em povoados do sertão. Mas quem tiver alguma pergunta, manda que eu vou responder, legal? Bom, enquanto você manda a sua pergunta, aperta esse coraçãozinho por gentileza, ok? Aperta esse coraçãozinho para você dizer pro Instagram que tá valendo a pena, tá sendo bom aqui para você. Conselho prático para você colocar hoje na sua vida. Vamos lá. Vamos sair do mundo da fantasia, vamos sair do mundo do achismo, o mundo das emoções e vamos entrar no mundo da razão, ok? Então, quando você tiver que tomar uma decisão e enfrentar o medo, o que é que você vai fazer? Fazer o seguinte, você vai imaginar 2 cenas. Primeira cena, eu tenho que tomar decisão, por exemplo, eu e minha família, nós estamos mudando de país novamente, ok? Estamos indo para fora novamente, beleza. Então, o que eu preciso fazer? Na prática, eu imagino a pior cena possível. Se tudo der errado, o que vai acontecer? Imaginou? Dessa situação que você precisa tomar uma decisão. Imaginou o pior que pode acontecer? Se você for enfrentar esse medo aí, por exemplo. O que pode acontecer? Nosso caso, dá errado, isso e aquilo, tal, tem que voltar para o Brasil, recomeçar a vida. Beleza, então é a pior cena. Então eu prego e marco esse pior cenário. Esse é o pior cenário. Agora eu vou pegar minha imaginação e vou imaginar o melhor cenário. Qual é o melhor cenário que pode acontecer? Se tudo der certo, ou se tudo se encaixar do jeito que eu estou planejando, batalhando e tal, vai acontecer isso. No meu caso, no nosso caso da família e tal, nós vamos para fora, nossos filhos vão pegar firme na questão de mais 2 ou 3 idiomas aí, vai ser muito bom para a família isso. Nós vamos conseguir ajudar as crianças de um projeto que a gente vai desenvolver de crianças que são traficadas para serem exploradas sexualmente. Então nós vamos salvar essas crianças aí nesse país que a gente quer fazer, etc e tal. Beleza. Pior cenário e melhor cenário. Agora você faz a seguinte pergunta, olha para os dois. O que me atrai mais? Evitar o pior cenário ou conquistar o melhor cenário? O que me atrai mais? Pronto. Tome a decisão. O problema é que a maioria das pessoas são atraídas por evitar o pior cenário, ao invés de conquistar o melhor cenário. Por isso que algumas caminham, dão certo, avançam, são pessoas que se tornam extraordinárias e outras ficam travadas no seu mundinho do medo tentando evitar o pior. O que atrai mais você? Conquistar o melhor ou evitar o pior? Pessoas que querem evitar o pior sempre, elas não arriscam. E isso é falta de fé. Isso é falta de fé. Mas é claro que você não vai fazer isso de qualquer jeito. Eu vou ensinar para você como faz isso. Eu vou ensinar para você como ter essa estrutura para tomar essas decisões e enfrentar o medo. E eu vou encerrar da seguinte forma. Hoje. Tem gente que tem medo do dinheiro. E por isso, o medo tem roubado a sua possibilidade de ter uma estrutura financeira e material melhor, e com essa estrutura financeira e material melhor, você poder ajudar, abençoar outras pessoas. Por exemplo, você me ajudar os meus projetos, ou projetos que o Senhor colocou, né? Deus colocou nas minhas mãos. Sabe por quê? Responda isso e amanhã eu vou falar mais sobre isso, ok? Responda e fica com você isso. Quando você recebe um dinheiro na mão, você foi lá, fez dinheiro, ninguém ganha dinheiro, você faz dinheiro. Você fez dinheiro, recebeu lá R$2.000 de pagamento. Primeira coisa que você faz, é ou não é? Pagar a conta. Então você fica procurando todas as contas que tem para pagar. Pagar, pagou, sobrou nada. Faz isso? Tem medo do dinheiro. Quem faz isso
O seu subconsciente te empurra a fazer isso aí, porque é medo do dinheiro. Por algumas situações que amanhã eu vou abordar, tem medo do dinheiro quem faz isso. Por quê? Porque uma pessoa que não tem medo do dinheiro não quer se livrar do dinheiro assim que ele chega. Ele pega o dinheiro e, através da vida com Deus, a vida equilibrada que ela tem, o que ela vai fazer? Como eu posso fazer primeiro para multiplicar mais esse dinheiro? Como eu posso fazer para que esse dinheiro trabalhe para mim melhor? Depois você vai pagar a conta. Agora, quando você pega o dinheiro e se livra dele rapidão, isso é medo. É subconsciente. É medo. Ah, mas eu acho que não é. Você pode deixar o que você quiser. Você vai sempre continuar fazendo o quê? Se afastando do dinheiro toda vez que ele chega. Toda vez que o dinheiro chega, você vai sempre se afastar do dinheiro. Isso não tem nada a ver com prosperidade, etc. Mas eu vou falar sobre o medo que rouba prosperidade também, o medo que rouba relacionamentos. Mas pare e reflita sobre isso. Toda vez que vem uma pessoa, você encontra uma situação e essa pessoa vai embora da sua vida. Medo de relacionamentos. Mas eu vou ensinar você como lidar com isso. Como se preparar melhor para que essas situações não aconteçam. Você nunca vai conseguir se afastar do medo. Mas você pode ter uma vida. Você pode ter uma vida muito, 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 muito diferente do que tem hoje. Muito mais equilibrada, com autocontrole e muito mais forte para enfrentar os medos. Legal? Ó, um beijo. A Michelle entrou aqui, ó. Um beijo no coração de vocês. Klinger, Luciane também entrou aqui. Um beijo no coração de vocês. Deus continue te abençoando profundamente. A minha oração é para que Deus possa te ajudar profundamente naquilo que é necessário. Cada um aqui tem um medo, tem um histórico, tem uma história de vida. Cada um aqui tem uma situação que precisa enfrentar. E só você e Deus sabe aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que está lá no seu mais profundo do seu coração. Só você e Deus. E eu espero que Deus comece a iluminar a sua mente para isso. Tá bom? Me dá 30 segundos para eu fazer uma oração por você. Quero orar, agradecendo a Deus por essa noite. Para que Deus pegue tudo isso que eu falei hoje aqui. Que eu tenho convicção de que isso é poderoso. E Ele possa ajudar você a assentar isso dentro do seu coração. Para que transforme a sua história, transforme a sua vida. Quero orar com você, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor me deu o privilégio, a oportunidade de estar aqui e está trazendo essa palavra, Deus, para o coração dos teus filhos. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por tudo. Eu peço a Deus uma coisa apenas, que o Senhor pegue todas essas palavras que não são invenções minhas, mas que o Senhor pegue essas palavras, ó Deus, e ajude cada um aqui que está ouvindo, que está vendo, ó Deus, a plantar isso da maneira certa no coração. Que esse coração esteja preparado para receber essa semente, ó Deus. Uma semente de transformação, uma semente para um tempo novo, uma semente, ó Deus, para que a família possa ser de repente transformada, a vida profissional, a vida financeira, principalmente a vida deles no teu reino, a vida com o Senhor, a vida de ser útil nesse mundo, ajudando pessoas, estendendo as mãos, sendo solidários, ó Deus. Como diz essa canção, I exalt you. Eu agradeço, eu exalto o Senhor por essa oportunidade, porque eu sei, enquanto eu estou falando aqui, o Senhor está mexendo em corações. Eu sei que há pessoas chorando, eu sei que há pessoas, ó Deus, que estão tendo um encontro com o Senhor agora, ó Deus, encontro com elas mesmas. Quanto tempo elas estavam longe delas mesmas, Senhor. Mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer nova todas as coisas. E o medo vai ser só uma reação que não vai dominá-la mais. Essa é a minha oração, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, gladiadores, pela paciência. Obrigado por esse tempo. Obrigado. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e te dê uma noite maravilhosa. Amanhã, 21 horas, às 9 horas da noite, em ponto. Provavelmente amanhã a gente vai das 9 às 9h30. Ok? Então, 9 horas em ponto, eu estou aqui para aprofundar mais ainda esse tema com você. Eu peço que você convide 5 pessoas para você me ajudar a transformar
a vida de outras pessoas também. Um beijo no seu coração. Obrigado. Tchau. Fui.